núcleo do ser é o verbo divino. Isso no plano quântico, ele emana as ondas de dentro de si que se propagam. Essas ondas elas vão se propagar e elas vão perder vibração até o momento em que elas entram em colapso. Quando elas entram em colapso, então elas se manifestam. Agora, quando a gente não tem controle daquilo que a gente pensa, tudo que é pensado é emanado e gera o colapso. Entra em colapso de ondas, gerando uma realidade física, que nada mais é do que um reflexo de si mesmo. Porém, como é inconsciente, como não consegue reter de forma consciente os próprios pulsos, então a gente cria aquilo que não deseja. A gente manifesta à nossa volta aquilo que não deseja. Quando a gente aprende a direcionar esses pulsos para dentro de si novamente, então eles vão retornar para si. E aí a gente vai ter a escolha daquilo que vai ser manifestado ou não, por conta da retenção da energia que se manifesta como um impulso. Como um impulso, dependendo do chakra que está vitalizado, vai depender da forma como esse impulso vai se manifestar. Pode se manifestar no base, de forma agressiva, pode se manifestar no sexual, como luxúria, pode se manifestar no emocional, como depressão ou raiva, pode se manifestar no cardíaco, como amor ou apatia, pode se manifestar no verbo, como uma palavra de consolo ou uma ofensa, pode se manifestar no chakra frontal como um julgamento ou como compaixão, e assim por diante. O que vai gerar um mundo físico harmônico não é aquilo que nós fazemos aqui no mundo físico, mas tem a ver com aquilo que nós conseguimos reter de assimétrico dentro de nós mesmos. Porque o macrocosmo é uma velocidade contínua, energia em uma frequência contínua, que é a luz. Como nós somos a própria gravidade, a gravidade é o poder pelo qual nós agimos, então nós conseguimos modelar o macrocosmo. Porém, ele não se sustenta, se desmancha, porque são criações assimétricas. Então, antes de pensar que podemos controlar alguém, manipular alguém, precisamos nos certificar de que não estamos cagando nas calças. Ou seja, nos deixando levar por impulsos inconscientes, deixando extravasar de dentro aquilo que não desejamos, que se manifesta como ira, como ciúmes, inveja, orgulho e assim vai. São impulsos que não são retidos, não são controlados, não são neutralizados dentro de si, se propagam para o exterior, quando na verdade esses impulsos deveriam ser controlados, deveriam ser direcionados de volta para o interior, para que eles se neutralizem, mantendo então uma realidade exterior menos densa, mais livre, mais maleável. Agora, quando não há retenção, quando não se segura esses impulsos, quando não neutraliza esses impulsos, então os nossos pensamentos começam a emanar ondas que vão entrando em colapso e densificando cada vez mais o plano físico, deixando ele cada vez mais limitante, cada vez mais aprisionante. Ou seja, se eu não consigo controlar meus próprios impulsos, se eu não consigo controlar minha ira, meu ódio, meus ciúmes, minha inveja, meu orgulho, minha gula, então na verdade eu sou só um bebê que precisa de fralda e alguém precisa trocar minha fralda e limpar minha bunda. Conservar o seu valor e debatê-lo e colocá-lo à discussão, interagir com as outras pessoas é uma coisa. Você se esconder, se ocultar para proteger o seu preconceito é outra. Porque isso demonstra fragilidade psicológica. Você se esconde para evitar falar sobre o que você pensa,
para você evitar ouvir o que o outro pensa, para você preservar a sua forma de pensamento. Isso porque você não quer abrir mão daquela forma na qual você vampiriza. Você não quer abrir mão do boi que você matou e está na tua casa apodrecendo, porque você ainda está comendo a carne que já apodreceu. Esse empoderamento vem exatamente disso, que é o que? O fato da pessoa que foi abusada, a pessoa que foi explorada, a pessoa que se sentiu prejudicada, e ela vai reagir emanando de volta essa onda na tentativa de se tornar o opressor, se tornar o agressor. Por que as pessoas trabalham de segunda a segunda? Porque elas acreditam fielmente que se elas trabalharem de segunda a segunda, elas vão conseguir, através da meritocracia, subir de nível social e se tornar um patrão, se tornar um opressor. É o que as pessoas pensam. Elas são vitimizadas, porque elas, depois que elas são vitimizadas, elas usam essa vitimização para justificar a opressão. Pessoas que fazem isso de forma consciente se entregam ao problema, se entregam à depravação, se entregam ao caos de propósito para se tornarem vítimas de propósito, para que elas usem o vitimismo como justificativa para se tornarem opressoras. Uma pessoa que se envolve num relacionamento, se passa por submissa, se finge ser submissa para que seja oprimida. A partir daí ela tem desculpas justificativas para oprimir, para se vingar. Porque é um sentimento que é aprisionado dentro de uma bolha e ele se torna um ressentimento. E aí ele vai se repetindo, porque a pessoa não quer abrir mão daquele sentimento que está se apodrecendo. Ela gosta de se sentir mal, gosta de apodrecer mentalmente. Porque ser e não ser são dois aspectos da alma, da consciência, não são características que definem indivíduos. Porque os próprios indivíduos são produtos da consciência. E é exatamente os elementos opostos que precisam se mesclar para produzir o novo. Porque é uma forma oposta à outra, ou seja, um ser que casa com o não ser, que faz a transmutação, transfiguração, a transfiguração da forma. Não existe elixir da longa vida com mentira. O preenchimento com o simbolismo coagulado não pode ser sincero, nunca será sincero, porque se você for sincero, você vai ter que falar que você está querendo vampirizar. Você vai falar que você quer criar um curral e encher esse curral de ser humano e colocar eles para servirem de alimento espiritual para você. Porque é isso que acontece. Então, se você quer ser sincero, você vai ter que falar a real. Você vai ter que falar para a pessoa o seguinte: eu quero abrir um curral e eu quero criar pessoas, tá? Porque eu quero me alimentar delas. Eu quero fazer com que elas adorem o meu sigilo, para que eu me alimente da energia vital delas, tá? Você topa? Quer fazer parte disso? Aí sim você vai ser sincero.